É na selva que se aprende liderança. É no campo de batalha que se aprende a ser um líder inspirador. Eu digo isso para você porque eu conheço inúmeras instituições de ensino nesse Brasil afora. E não há grade curricular para formar líderes. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E olha, hoje o tema é: seja promovido com esse fundamento. É esse fundamento que vai fazer você ter a sua promoção, ter a sua valorização, o seu reconhecimento. Hoje eu quero trazer um pensamento para você que tem a ver com afetividade. Isso mesmo. O líder que usa da afetividade, ele é sempre muito mais inspirador. O líder que usa da alimentação das carícias da sua equipe, do seu time, ele é muito mais inspirador. No tempo em que a gente vive, onde as pessoas estão extremamente carentes de atenção, extremamente carentes de carinho, você ser muito afetivo ajudará você na rota rumo à sua liderança inspiradora. O mundo hoje está muito voltado para si mesmo, né? O mundo hoje está muito voltado para os seus próprios interesses. E quando você entende isso, você usa esse momento das pessoas no mundo de hoje a seu favor. As pessoas querem atenção, as pessoas querem ser reconhecidas, as pessoas querem ser valorizadas, as pessoas querem ser notadas. Quando um líder, ele lida com a equipe, sabendo notar a equipe, sabendo fazer uma coisa que o Dr. Robert Chiniachik, médico, psiquiatra, escritor, ele fala no seu livro A Carícia Essencial. Tem uma coisa muito importante que o Roberto Chiniachik fala nesse livro dele, A Carícia Essencial, que é o quê? O ser humano precisa de carícias. Carícias positivas e carícias negativas. Carícias negativas para corrigir a nossa rota. E carícias positivas para inspirar, para de fato colocar energia naquilo que a gente faz. As pessoas precisam disso, mas hoje a carência é muito grande de atenção, de reconhecimento e de valorização. E todo líder que for mais afetivo, um pouquinho assim, ele vai de fato conseguir se destacar. Porque em terra de cego, quem tem olho é rei. Como há uma carência muito grande de afetividade no mundo, aqueles que demonstram mais carinho, afeto, cuidado, a sensação de que percebe o outro, ele se torna muito mais em destaque e é muito mais promovido. Um líder é muito mais valorizado. Um líder ou uma líder que sabe exercer de maneira correta a carícia essencial, que é a afetividade. Isso tornará você muito mais inspirador, muito mais inspiradora. Fica a dica. Seja promovido com esse fundamento. A liderança é formada de fundamentos. A liderança não é algo solto, algo que você aprende de maneira abstrata, solta, teórica. É por isso que eu digo que não se aprende liderança em faculdade. É por isso que eu sempre digo nas minhas palestras, mentorias, treinamentos, há mais de 10 anos, que o lugar que você escolhe para entender sobre liderança vai determinar o teu futuro como líder. Escreve aí, o lugar que você escolhe para entender sobre liderança vai determinar o teu futuro como líder. Por exemplo, se você quer aprender a cozinhar diversos pratos, a entender muito de receitas, a entender de como é que você combina os ingredientes, como é que você coloca o tempero na comida. Você vai para uma escola de engenharia?
Você vai para uma escola de medicina? Você vai para uma escola de administração? Você vai para uma escola de pedagogia, de psicologia? Não. Você vai para uma escola de gastronomia. Se você quer entender sobre transformar física, química e matemática em algo transformador para a vida das pessoas, para onde você vai? Para um curso de psicologia? Para um curso de sociologia? De filosofia? De história? Não, você vai para engenharia. Você vai para matemática, para física. Então, o lugar que... Quando você quer ser um jogador de futebol profissional, você vai para uma escola de tênis, você vai para uma escola de vôlei, para uma piscina de natação, para você nadar lá e aprender os fundamentos. Se você quer ser um jogador de futebol profissional, não, você vai para uma escolinha de futebol profissional. Então, o lugar que você escolhe para aprender determinada coisa determina o seu futuro nessa coisa. Então, qual é o fundamento da liderança? É estar mergulhado onde se fala de liderança. Estar mergulhado onde se fala de liderança. Então, como ser um líder inspirador? Primeira coisa, entenda os fundamentos. E esses fundamentos vão te promover como líder, seja te deixando como uma referência, te transformando em alguém modelo, em alguém a ser seguido, em alguém de resultado, E é esse resultado que vai gerar os frutos para a tua vida como líder. Então, para ser um líder inspirador, precisa entender os fundamentos da liderança inspiradora. E para entender os fundamentos da liderança inspiradora, você precisa ir para o lugar certo. Rodrigo, existe um lugar errado para entender sobre liderança? Existe. Eu já estive em muitos lugares errados para aprender sobre liderança. Até porque eu, como já falei para vocês, filho único, de mãe solteira, abandonado pelo pai, morador de favela, humilde, mesmo trabalhando já em algumas empresas multinacionais, depois de muito tempo na minha jornada pessoal e profissional, o que é que eu descobri? Eu descobri que procurar sobre liderança na área de gestão é um mero engano. Por quê, Rodrigo? Por quê? Vou te dar um exemplo. Nunca se investiu tanto como hoje as grandes empresas, as grandes corporações, sejam elas de qualquer ramo, nunca se investiu tanto em quê? Em gestão. Nunca se teve tanto curso de gestão nas faculdades. Nunca se teve tanto curso de gestão nos MBAs da vida. É gestão da qualidade, gestão do meio ambiente, gestão econômica, gestão estratégica, gestão de projetos, gestão financeira, gestão. Grande parte dos líderes procuram sobre gestão, estudam sobre gestão, e eu digo para você, quando você chega nos bastidores das empresas, seja ela qual for, qual é a conversa da Rádio Peão? A Rádio Peão é a conversa dos bastidores. O que as equipes falam de nós, líderes? Eu vou dizer para você. Eles reclamam geralmente de muita coisa, mas tem uma coisa que mais se fala das empresas. É assim, essa empresa, o problema dela é de gestão. O problema aqui é de gestão. Eu saí de tal empresa porque o problema ali era de gestão. Então, em todo lugar, é unânime se dizer que tem um problema de gestão. Aí você diz assim, José Rodrigo, é por isso que se estuda tanto gestão.
Aí eu digo para você, e é pelo fato de se estudar tanto gestão que o problema é gestão. Por quê? Porque se estudasse liderança, não se teria tanto tempo, tanto problema nesse tempo de gestão. Por quê? Porque qual é a diferença desse fundamento? Qual é a diferença? A diferença é que gestão cuida de processos, gestão cuida de indicadores, gestão cuida de métricas, gestão cuida de gráficos, gestão cuida de ferramentas, gestão cuida de números, gestão não cuida de gente. Esse é o problema. É que as empresas precisam de gente que saiba interpretar, ler pessoas. Como é que você tem uma empresa que todo mundo investe muito em gestão e se reclama tanto da liderança muitas vezes? Por quê? Porque a liderança ali, ao invés de estudar a liderança, está estudando gestão. Então, não se cuida de gente estudando números. Se cuida de gente entendendo de gente. Então, liderança é coisa de alma. Gestão é coisa de números, ferramentas, indicadores, KPIs. Aí eu volto para aquilo que eu falei para você no começo. Do mesmo jeito que não se estuda gastronomia fazendo uma faculdade de engenharia, não se estuda futebol fazendo natação, não se estuda liderança estudando gestão. Por quê? Porque aparentemente gestão é coisa de liderança, mas não é. Gestão é ferramenta, gestão é gráfico, gestão é KPI, gestão é indicador. Liderança é psicologia, é mente, é comportamento, é atitude, é visão. É outra coisa, gestão e liderança são dois mundos completamente diferentes. Então, eu me posiciono como um mentor, como alguém que orienta as pessoas, e a minha missão de vida é formar líderes inspiradores. Não é treinar ninguém para ser bom gestor. Não é ministrar gestão para ninguém. Quem quiser aprender gestão, tem outros lugares. Aqui é o lugar para se entender de gente. Captou? Então, eu costumo sempre dizer o seguinte, e não tem nada de errado uma coisa nem outra. É mais fácil, é muito mais fácil transformar. Escreve aí essa frase. Escreve aí essa frase. É muito mais fácil transformar um líder em um gestor do que um gestor em um líder. Por quê? Gestão é ferramenta técnica. Liderança é ferramenta humana. É muito mais fácil transformar um líder, um grande líder, em um gestor do que um grande gestor em um líder. É muito mais fácil. Agora, é um pouco mais complexo formar um líder do que formar um gestor. Para formar um gestor, um livro de MBA resolve. Para formar um gestor, um software resolve. Para formar um gestor, um conjunto de planilhas resolve. Para formar um líder, não. Para formar um líder é preciso muito mais profundidade do que isso. Então, qual é o fundamento que te faz ser um líder inspirador? É estudar e entender sobre a coisa certa, tá? Um líder inspirador, ele está o tempo inteiro trabalhando para transformar a vida das pessoas.
um gestor está o tempo inteiro trabalhando para quê? Para dar resultado, somente. E é nessa busca só desse resultado aqui que gera esse mundo de insatisfações que a gente vê hoje. José Rodrigo, a minha equipe está desmotivada. José Rodrigo, o meu time não quer nada com a vida. José Rodrigo, eu não sei o que fazer para a minha equipe ter mais foco, ser mais engajada. Eu não sei o que fazer para a minha equipe ser mais comprometida. Eu vou dizer para você o que você precisa fazer. Para de estudar gestão e começa a entender mais sobre ser líder. Esse é um caminho. Esse é um caminho. Quando você vê uma multinacional, uma média empresa ou uma pequena empresa que tem padrões, que tem regras de compliance, que tem tudo sobre os conformes, que tem uma missão, visão e valores muito bem definidos, que tem uma história no mercado e ninguém para quieto nessa empresa, é porque o problema ali não é gestão, o problema ali é liderança. Quando você vê uma equipe, quando que o líder diz assim, eu não sei mais o que fazer para minha equipe ser uma equipe melhor, em qualquer sentido. Quando você vê um líder falar isso, é porque o problema ali não é gestão, o problema ali é liderança. Né? Essa é a questão. Essa é a questão. Legal? Primeiro fundamento é esse. Mas eu vou dar um segundo fundamento para você de bônus. Então, primeiro fundamento: se aprofundar em liderança e não especificamente em gestão. Gestor é uma coisa, líder é outra. Ok? Essa é a primeira coisa. Segundo fundamento para você ser promovido. Segundo, é saber interpretar e ler. Saber ler e interpretar o código de barras do ser humano. O que é isso, Zé Rodrigo? O que é o código de barras do ser humano? Muita gente não é promovida, muita gente não é valorizada, muita gente não sabe. Rodrigo, eu recebo muito essa pergunta. José Rodrigo, muitos líderes chegam para mim, eu não sei mais o que fazer para ser valorizado. Eu não sei mais o que fazer para ser ouvido. Eu não sei mais o que fazer para ser reconhecido. Eu não sei mais o que fazer para minha equipe crescer. Eu vou te dizer, aprenda a ler mais o código de barras do ser humano. O que é o código de barras do ser humano? É um conjunto de pensamentos e atitudes e palavras que produzem algum tipo de resultado na vida de alguém. Então, quando você começar a ler o que as pessoas falam, como elas falam e por que elas falam, o que produziu aquela fala dela, como elas agem, por que elas agem, o que fez ela agir daquele jeito. Quando você começar a se tornar um expert em fazer leitura do código de barras das pessoas, você vai entender o principal fundamento para ser promovido, valorizado, reconhecido em qualquer lugar como líder. Como você entender os gatilhos que fazem uma pessoa fazer o que ela faz. Como, por exemplo, o gatilho da reciprocidade, o gatilho da escassez, que eu falei aqui. Se você não assistiu a live de ontem, assista a live de ontem, logo depois dessa live. Terminou aqui a live 7, vai para a live 6, que está aqui no canal, e assiste. Você vai entender o que eu falei sobre escassez. Aliás, desculpa, a live 5, tá? Assiste logo tudo, tá certo? Aquece logo os motores completos. Então, o que eu digo para você? Que entender esse código de barras das pessoas, fazer a leitura certa,
para compreender como é que o outro funciona, vai ser um diferencial competitivo para você. Quando eu descobri isso a duras penas, depois de muito tempo, na minha terceira oportunidade como líder em uma multinacional francesa do ramo de engenharia, depois de bater muito cabeça, eu descobri que eu não conseguiria crescer como líder somente estudando gestão. Eu precisava entender como é que o ser humano funcionava. E eu comecei a criar uma metodologia para ler as pessoas. Para ler por que elas são o que elas são, porque elas fazem o que elas fazem. E com isso, eu descobri um caminho para ser, de fato, um líder que inspira, mas entendendo de gente. Então, esse fundamento é muito importante. E a palavra fundamento significa base, significa fundação, aquilo que sustenta. Então, não dá para ser um líder inspirador sem esses dois fundamentos, que é estudar a liderança especificamente e entender do código de barra das pessoas. Isso é o que sustenta a liderança inspiradora. Tudo sobre liderança inspiradora está sustentado nesse fundamento. E é isso que faz uma pessoa que não era valorizada, era um patinho feio da empresa, bum! De repente, avançar e crescer, se tornar reconhecido. A equipe olhar essa pessoa, de fato, como um grande líder. A empresa olhar você como alguém importante, alguém que pode tirar todo mundo, menos você. Você se tornar insubstituível. Você crescer, avançar. Esse é o fundamento que sustenta essa liderança inspiradora. E entender desses gatilhos que fazem o ser humano fazer o que ele faz é fundamental, tá? Então para de querer pensar que são teorias de gestão tecnológica, de tecnologia de gestão, ferramentas de gestão que vai fazer você um líder. Esquece isso, joga fora. É de fato você ter um método que traz você a se tornar um expert em ser humano, um expert em entender de gente. Isso vai gerar grandes resultados na sua família, você como pai, como mãe, você como marido, como esposa. Você vai começar em casa. Se você entender esse fundamento de entender melhor de gente, já vai começar em casa. Você vai entender melhor da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Você vai entender melhor, principalmente, sobre você. Você vai entender como é a sua máquina. O que é que te coloca para trás e que você não tinha percebido? E o que é que te coloca para frente que você ainda não usou? É compreender o código de barras que você funciona. E aí, entendendo a sua máquina humana, você vai começar a fazer leituras de como é que o outro funciona. Com muito mais facilidade. Sabe por que tem muito líder que não resolve problema de gente, não sabe trabalhar com gente difícil, não sabe trabalhar com gente competitiva e não sabe, muitas vezes, trabalhar com gente melhor do que ele? Sabe por quê? Porque não entende dele mesmo. Como ele não sabe como ele é, como ele não entende que máquina ele não sabe interpretar a máquina que está na frente dele, que é a outra pessoa. No caso, a máquina humana. É por isso que tem tanta liderança por aí que não sabe delegar, que não consegue treinar as pessoas, que não consegue formar novos líderes, que não consegue deixar um legado, que não consegue produzir resultado útil na vida das pessoas, só sabe cobrar e comandar. Cobrar
cobrar e comandar. Cobrar, comandar e controlar é função de gestor. Líder usa as ferramentas de gatilhos do código humano para fazer as pessoas fazerem o que tem que ser feito da melhor forma possível por elas mesmas e de uma maneira inspiradora. Quando você aprende isso, você para de ser controlador. Quando você aprende sobre isso, você se torna um líder que delega mais e melhor. Quando você entende sobre isso, a equipe chega para você e te inspira. A equipe começa a influenciar você positivamente pelas atitudes e comportamentos altruístas, positivos, cheios de visão. Mas se você não faz isso, você cria uma equipe dependente, carente, preguiçosa e que não quer nada com a vida. Por quê? Porque você não aprendeu a ler as pessoas e como é que elas funcionam. Então, esses dois fundamentos. Se você... Olha, eu vou trazer muito mais detalhes na maratona, mas só em você entender que precisa de estudar, só liderança, parar de perder tempo com gestão, se aprende em 5 minutos. Gestão, até uma criança de 10, 15 anos pode se tornar um bom gestor. Com a inteligência que se tem hoje, com as ferramentas que se tem hoje, com os softwares que se tem hoje, com os indicadores, qualquer criança de 10, 12 anos se torna um líder gestor. Mas um líder inspirador, não. Então, invista tempo, energia em estudar liderança. E eu digo para você, nenhum centro universitário é treinado para formar líderes. Nenhum curso de graduação, de mestrado, de doutorado, de MBA. Olha que eu passei pela graduação de física, passei pela graduação de engenharia de produção, passei pela especialização em eletrotécnica. Minha esposa tem pós-graduação, tem mestrado, mas nada nos ensinou sobre liderança. Nós podemos aprender sobre gestão por lá, mas sobre liderança, não, papai. Não. Não existe. Para que você tenha conhecimento de liderança, você tem um caminho muito especial, que é o quê? Procure pessoas que entendem da estrada, que entendem do obstáculo, dos atalhos, que já viveram o que você já viveu, que já passou por onde você já passou, ou que já vive isso que você está vivendo. É na selva que se aprende liderança. É no campo de batalha que se aprende a ser um líder inspirador. Eu digo isso para você porque eu conheço inúmeras instituições de ensino nesse Brasil afora. E não há grade curricular para formar líderes. Para formar gestor, em cada esquina tem uma escolinha de gestão. Agora, a verdadeira estrada para se aprender liderança inspiradora é preciso de mentoria, é preciso de orientação por quem já pisou na lama, por quem já topou na pedra, por quem já tomou uma bala pelas costas no campo, por quem já passou pelo campo de batalha. Tá? E não perca seu tempo estudando gastronomia numa escola de engenharia. Não perca seu tempo estudando psicologia numa escola de administração. Estude a coisa certa no lugar certo. E procure entender mais sobre o ser humano. E comece a querer entender mais sobre como você funciona. Né? Ok?
Uma outra coisa que me perguntam é o seguinte: esse fundamento vai me ajudar a curto, médio e a longo prazo, José Rodrigo? Vai. A curto, a médio e a longo prazo. Você vai partir dessa vida e vai continuar aplicando os fundamentos de entender de gente, de ser um líder inspirador. Tá? Então, esses são os 2 fundamentos que eu quero deixar para você. Faça uma reflexão. Faça um projeto de vida. Um projeto de vida. Não é um projeto de MBA. Não é um projeto de faculdade. Não é um projeto que vai ajudar você a coordenar uma empresa com algumas ferramentas. Não, 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 não. Liderança não tem compromisso com a tua empresa somente. Liderança tem compromisso com a tua vida. É por isso que é diferente de ser gestor. O gestor ele está limitado a uma organização. O gestor está limitado às 4 paredes de uma empresa. Eu posso aprender um monte de ferramentas de gestão. Se eu trocar e for para uma outra multinacional, que tem uma outra visão, que tem um outro ferramental, que tem uma outra tecnologia, quiçá eu tenho que aprender outras coisas. Mas liderança não. Se você for para a fazenda, se você for para uma multinacional, se você for para a igreja, se você for para uma pequena, média ou grande empresa, se você entende de gente, lá você vai ser um líder. Escola de gestão te ensina alguma coisa para você alimentar, coordenar, gerenciar a tua empresa. Tá tudo bem. Mas para você saber cuidar da sua vida, mas para você saber transformar a vida das pessoas em qualquer lugar que você for. Se amanhã você quiser parar de trabalhar numa empresa e quiser liderar a tua vida numa ilha, montar uma pousada lá em Fernando de Noronha, você vai aprender a cuidar de... Como você sabe cuidar de gente, você vai se dar bem lá. Seja numa ilha, na roça, numa fazenda ou numa casinha de sapê. Se você entender de liderança, você vai se dar bem em qualquer lugar. Se você entender de gestão, você está amarrado a uma parede que tem aquele propósito, que tem aquelas regras. Eu não tenho o propósito de ensinar para você algo que vai servir só para um lugar ou 2. O meu propósito como mentor é preparar você para liderar a sua vida. E não apenas para você ser um grande líder na empresa. Para você ser um líder na empresa, promovido, reconhecido, valorizado, ok. Eu vou te ajudar com isso. Mas você vai ver que o efeito colateral disso na tua vida pessoal, em todas as áreas ou em qualquer área, vai ser muito maior. Se você for líder e entender mais de gente. Captou a ideia? Show de bola! Esses são os fundamentos para você ser promovido como um líder inspirador. Tá bom? Show de bola?